Os caminhões MAN da linha TGX unem conforto, inovação e tecnologia de ponta. Conduzir um veículo MAN é uma experiência prazerosa e requer alguns conhecimentos que vamos passar neste vídeo. Não esquecendo que são veículos desenvolvidos segundo os mais avançados padrões, atendendo às normas de emissões Proconv P7. Nesta entrega técnica do caminhão, falaremos sobre as inspeções de rotina, sobre o basculamento da cabine, sobre a facilidade de manutenção oferecidas pelo TGX, sobre as características ergonômicas internas, como bancos e o exclusivo volante multifunções. Detalharemos o fantástico e completo painel do veículo e, finalmente, vamos mostrar por que dirigir um MAN é tão confortável a ponto de fazê-lo sentir-se numa extensão da sua casa. Vamos começar nossa entrega técnica do caminhão MAN falando sobre as facilidades de manutenção oferecidas pelo TGX, sobre as características ergonômicas internas e detalhes da operação do veículo. Vamos então aos procedimentos para entrar e sair do caminhão. Para destravar a porta, gire a chave para a esquerda, puxe a alavanca e abra a porta. Para entrar, segure nas duas alças de apoio nas colunas e inicie com o pé esquerdo. Feche com uma leve batida. Pressione a parte superior da maçaneta para travá-la ou pressione o interruptor esquerdo para travar as portas do motorista e do passageiro. Para destravar e abrir uma porta, puxe a maçaneta. Para destravar a porta do motorista, aperte uma vez esta tecla e, na sequência, aperte mais duas vezes para destravar a porta do passageiro. Se ao abrir a porta do motorista com a chave de ignição na posição ligado e um sinal sonoro for emitido, significa que o freio de estacionamento não foi acionado. Antes de sair do veículo, sempre acione o freio de estacionamento. Ao sair do veículo, gire a chave para a direita. Ao travar uma porta, a outra é travada automaticamente. O sistema de luzes de emergência pisca duas vezes para indicar que as portas foram travadas corretamente. Ao manter a chave na posição de travamento por mais de 1 segundo, os vidros também são fechados. Agora, vamos acompanhar todas as operações de ajustes do banco conforto com amortecimento pneumático. Este é o botão para auxílio de entrada e saída do veículo. Para regular a altura da superfície do assento, puxe a alavanca traseira para cima. Para baixar, pressione a alavanca traseira para baixo. O amortecedor vertical pode ficar mais duro, deslocando esta alavanca para baixo, ou mais macio, deslocando para cima. Para regular a inclinação da superfície do assento, use esta alavanca puxando-a para cima. A posição longitudinal para frente ou para trás é regulada puxando a alavanca para cima e empurrando o banco. Já para inclinar o encosto, puxe esta alavanca estando desencostado dele. Para colocar o banco na posição de descanso, levante a cama e gire esta alavanca para prendê-la.
O MAN possui um porta-objetos no lado do passageiro. Neste porta-objetos, você encontra o triângulo de segurança e o kit de ferramentas. Para abrir, puxe a alavanca que se encontra atrás do banco. Depois, a trava que se encontra por baixo da tampa e levante-a. Já o acesso ao porta-objetos do lado do motorista também é possível a partir da cabine. Levante a cama inferior e abra a tampa. Agora, para regular a posição do volante, é necessário ter pressão no sistema de ar comprimido. Pressione a parte superior da tecla, regule a altura e a distância do volante adequadamente ao seu corpo. Solte a tecla e o volante se trava após 5 segundos, ou pressione a parte inferior da tecla para travar o volante de forma mais rápida. Vamos conhecer agora a cabine do MAN e todos os seus comandos, o volante multifunções e o painel. Travamento central das portas, acionamento elétrico dos vidros, espelhos externos, difusor de ar no vidro lateral, luzes indicadoras de direção, farol de longo alcance, limpador e lavador do para-brisa, buzina, volante multifunções, painel de instrumentos, tacógrafo, iluminação interna, caixa de mudanças automatizada, freio motor, sistema de áudio, porta-óculos, para-sóis tipo cortina, sistema de ar-condicionado e aquecimento adicional por ar quente, compartimentos, difusores de ar centrais, compartimento para fusíveis e relés, acendedor de cigarros, cinzeiro e tomada, gaveta, bloqueios do diferencial, seletor da caixa de mudanças, ajuste do volante, interruptor de partida, destravamento da grade frontal, lanterna e farol, luzes de neblina dianteira e traseira, regulagem do alcance dos faróis, maçaneta e trava da porta, porta-objetos com duplo acesso, teclas do Easy Start e MAN Brake-Matic, teclado do MAN Service Guard. O MAN Service Guard é um equipamento de rastreamento, segurança e telemetria que monitora o veículo e a forma de dirigir do motorista em tempo real. Na verdade, ele é mais que um rastreador. É uma plataforma de soluções com o objetivo de ser um sistema de gerenciamento por telemetria. Usando a mais alta tecnologia em monitoramento remoto, o sistema MAN Service Guard controla todas as operações do veículo e da movimentação de carga por 24 horas, todos os dias e em tempo real. E estabelece comunicação entre a base, o caminhão e a rede de assistência técnica. Através do portal MAN Service Guard, você pode mapear as operações do caminhão e emitir relatórios de qualquer lugar. Para mais informações, consulte o concessionário MAN Latin América mais próximo da sua região. Seu veículo vem com uma chave geral localizada na caixa da bateria, no lado esquerdo do veículo, e tem a função de isolar todos os componentes elétricos, com exceção do tacógrafo e luzes de emergência. Para ligar, gire no sentido horário até o encosto. Seu veículo também conta com um avançado sistema de freios. Ao ligar a ignição, o sistema MAN Brake-Matic é automaticamente ativado. O MAN Brake-Matic integra as seguintes funções: ativação do freio motor durante a frenagem com o freio de serviço, frenagem ajustada com piloto automático ou limitador de velocidade ativado. Caso a velocidade memorizada deva ser reduzida, por exemplo, em declives, acionando-se brevemente o freio de serviço,
pode ser obtida uma velocidade mais baixa. Essa velocidade não será ultrapassada enquanto a capacidade do freio motor for suficiente. Um importante item de segurança que citamos na lista há pouco é o freio motor. Veja como utilizá-lo. A alavanca de comando fica na coluna da direção e pode ser acionada em 3 estágios diferentes. Acionando este botão, ele entra direto no 3º estágio, sua potência máxima de frenagem. O tacômetro, popular conta-giros, mostra as rotações do motor. Fique atento à faixa econômica. Acende-se LEDs verdes na faixa econômica ideal e vermelhos na faixa de aviso de rotação máxima admissível, perigo para o motor. Ainda no painel do tacômetro, vemos as indicações de temperatura externa e quilometragem total. Um pouco mais abaixo, vemos o indicador de nível de combustível, que é o mesmo que indica o nível de Arla 32, e ao lado o de temperatura do líquido de arrefecimento. Para verificar o nível de Arla, você deve pressionar esse interruptor. Você vai notar que acende o indicador azul e o ponteiro passa a marcar o nível de Arla. Para voltar ao indicador de combustível, é só apertar novamente o botão ou desligar a ignição. Importante! Evite o esgotamento total do reservatório do Arla 32. Caso isso ocorra, a lâmpada indicadora de mau funcionamento se acenderá e ocorrerá o despotenciamento do veículo. As setas grandes na parte superior são as indicadoras de direção. O display central mostra informações sobre a caixa de mudanças, indicações e mensagens sobre as condições do veículo, menu e indicação permanente de dados de direção, dados de controle, sistema de rádio MAN, controle de velocidade de cruzeiro adaptável, limitador e piloto automático, entre outras. O item muito importante é através deste display que você acessa e visualiza os códigos de falha do veículo. O painel central, abaixo do display, exibe as luzes de advertência. Vamos falar sobre elas mais à frente. Abaixo desse painel, vemos o indicador de bloqueio do diferencial. Do lado direito, o velocímetro, que também traz a hora, e o odômetro parcial, que pode ser alternado para velocidade em milhas por hora. Os indicadores abaixo do velocímetro mostram a pressão de ar no circuito de frenagem. Entre uma velocidade de 25 km por hora e a velocidade máxima permitida, pode ser memorizada uma velocidade pretendida qualquer. Esta velocidade é mantida sem que seja necessário acionar o pedal de aceleração, desde que a potência do motor seja suficiente para mantê-la. Acionando o acelerador, é possível conduzir, no máximo durante cerca de 10 segundos, a uma velocidade superior à velocidade pretendida. O piloto automático também pode ser desligado acionando o pedal do acelerador por mais de 10 segundos, ou o freio de serviço, ou até o freio de estacionamento. Após a ignição, encontra-se pré-selecionada a função de piloto automático. Para ligar, pressione a tecla correspondente no volante multifunções, até que o símbolo piloto automático ou limitador de velocidade seja exibido. Para ativar e programar a velocidade após ser ligada a ignição, acelere ou desacelere o veículo até a velocidade desejada. Então, pressione as teclas mais ou menos para aumentar ou diminuir a velocidade. Pronto, a velocidade foi memorizada. Para desligar, pressione a tecla OFF ou pedal do freio ou o freio de estacionamento. Para voltar a ligar com a última velocidade memorizada, pressione a tecla MEM. No display é visualizada a última velocidade memorizada.
A velocidade é regulada e mantida. Note que após ser desligada a ignição, a velocidade memorizada é apagada. A operação do limpador de para-brisa é bastante simples. Gire a alavanca e selecione a velocidade de limpeza desejada. Limpeza com intervalo. Posição 1, limpeza lenta. E posição 2, limpeza rápida. Também é possível ajustar o intervalo de ativação de forma personalizada. Com o veículo parado, as palhetas movem-se aproximadamente a cada 10 segundos. Entretanto, o tempo de intervalo pode ser ajustado entre 2,5 e no máximo 60 segundos aproximadamente. Veja como fazer o ajuste. Gire a alavanca rapidamente para a posição limpeza com intervalo e depois volte para a posição desligada. Em seguida, gire a alavanca novamente para a posição limpeza com intervalo. O tempo de permanência na posição limpeza com intervalo corresponde ao novo intervalo de ativação. Observe que com a ignição desligada, o intervalo de ativação retorna para aproximadamente 10 segundos. Para lavar o para-brisa, empurre rapidamente a alavanca para a direita até o limite. Conheça cada uma das luzes de advertência do seu caminhão. É importante memorizar. Luzes indicadoras de direção do veículo trator. Verificação dos cintos. Água do limpador de para-brisa. Caixa de mudanças. Motor. Bloqueios transversais dos eixos traseiros. Bloqueio longitudinal do eixo traseiro. Freio de serviço. Freio de estacionamento. Luz de advertência central. Freios ABS do veículo trator. Pressão do óleo do motor. Cabine destravada. Farol de longo alcance. Filtro de ar. Freios ABS do semi-reboque. Luz de neblina dianteira. Farol. Luz de neblina traseira. Luzes indicadoras de direção do semi-reboque. Tacógrafo digital. Reserva de combustível. Tratamento secundário dos gases de escape e controle de carga da bateria. Vamos entender como funciona o sistema de iluminação. Gire o interruptor para a direita e as lanternas e as luzes de posição laterais são ligadas. Para ligar os faróis, ligue a ignição e gire o interruptor para a posição com a ilustração do farol. Para desligar, gire o interruptor para a posição 0. Para ligar a luz de neblina dianteira, ligue os faróis e puxe o botão giratório até o primeiro nível. Para ligar a luz de neblina traseira, puxe até o segundo nível.
Para desligar, pressione o botão. Para ligar o farol de longo alcance, puxe essa alavanca. A luz de advertência azul, farol de longo alcance, acende-se no painel. O alcance dos faróis deve ser regulado para não ofuscar outros motoristas. Por essa razão, regule-o corretamente através deste botão giratório. E já que estamos tratando de iluminação, vamos conhecer o sistema de iluminação interna do seu MAN TGX. Para ligar a luz, pressione a parte superior da tecla ao lado do freio de estacionamento e para desligar, pressione a parte inferior. Para ligar a luz noturna, o procedimento é o mesmo, mas a tecla é no painel. A intensidade de luz do painel pode ser regulada pressionando esta tecla. Com a tecla acionada, altera-se progressivamente a intensidade da luz, com mudanças automáticas de escuro para claro e vice-versa. A iluminação dos instrumentos abrange o painel, as teclas basculantes, o ar-condicionado, o tacógrafo, o rádio e o volante multifunções. Seu caminhão MAN TGX vem equipado com um moderno sistema de ar-condicionado que permite obter uma temperatura constante e boas condições de visibilidade na cabine. As funções de ventilação, aquecimento e desumidificação estão integradas. Essa última função reduz a umidade do ar ventilado para o interior. Quando os vidros se encontram embaçados, obtém-se rapidamente boa visibilidade. Para ligar, pressione este interruptor e coloque o botão giratório na posição alto. Pronto! Agora, escolha um dos comandos para ligar ou desligar o ar-condicionado, ajustar a velocidade da ventilação, ajustar a temperatura, ventilar os vidros laterais, desumidificar o ar que entra, ajustar a distribuição de ar, alternar entre ar externo e ar circulante interno. Mas atenção, ligue o ar-condicionado somente com o motor em funcionamento. E vamos continuar mostrando itens de conforto do seu MAN TGX. O teto ventilante é fácil de ser utilizado, lembrando que com teto aberto pode ocorrer entrada de água da chuva para dentro da cabine, ou mesmo ser facilitada a ocorrência de furtos. Por essa razão, feche completamente o teto antes de sair do veículo. Para abrir, puxe a alça para baixo e empurre totalmente o teto para cima. Existem ainda mais dois ajustes intermediários. Para travar, após o fechamento, empurre a alça para cima, travando o teto ventilante em uma posição segura. Para acessar o menu do veículo e operá-lo, pressione esta tecla à esquerda do volante multifunções. O primeiro item do menu é destacado com fundo claro. Para selecionar o item ou avançar um nível, pressione as setas várias vezes até que o item do menu desejado seja destacado com fundo claro. Pressione a tecla OK. Para sair do menu do veículo, pressione esta tecla novamente. Também é possível controlar o sistema de áudio através do volante multifunções. Para maiores informações sobre navegação no computador de bordo, consulte o manual do proprietário ou se dirija a um concessionário MAN Latin America. Os veículos 6x2 possuem o terceiro eixo elevável. Um botão controla as operações da suspensão pneumática, ou seja, o levantamento ou abaixamento do terceiro eixo. Ao ser elevado ou abaixado, ocorre uma alteração de comportamento da condução do veículo, devido à rodagem do terceiro eixo estar suspensa ou não. Por esta razão,
levante e abaixe o eixo apenas quando o veículo estiver parado e nunca trafegue com o terceiro eixo suspenso quando o veículo estiver carregado. Este é o botão de elevação do terceiro eixo. A luz de indicação no botão acende-se com a cor amarela durante todo o tempo que o terceiro eixo estiver elevado. Para auxílio no sistema de tração, o MAN TGX também vem equipado com o sistema de máxima tração. Esse sistema eleva parcialmente o terceiro eixo, transferindo parte da carga para o eixo de tração. É útil em situações de saída de rampas com o veículo carregado ou onde possa ocorrer a patinação das rodas de tração por falta de aderência com o solo. Para acionar o sistema, aperte o interruptor no painel antes de identificar a situação em que possa existir problemas de aderência. A luz se acende neste momento. Após sair dessa situação, desligue o interruptor para que o terceiro eixo volte à posição normal. O sistema desliga-se automaticamente 2 minutos após o veículo atingir a velocidade acima de 30 km por hora. Seu veículo MAN TGX também conta com um importante auxiliar para a partida em rampas. É o Easy Start. Esse mecanismo impede o movimento ou saída indesejada do veículo. Após soltar o pedal do freio, a pressão de frenagem é mantida durante um curto espaço de tempo. Após esse período ou assim que tenha sido estabelecido o torque de motor necessário durante a partida, o freio é liberado automaticamente. Para ligar, pressione a tecla correspondente no painel. Para desligar, pressione novamente esta mesma tecla. Vamos agora falar sobre mais um elemento que deve auxiliar muito o seu trabalho em situações de terrenos desfavoráveis, como ruas não pavimentadas, areia, cascalho ou mesmo lamaçal. O bloqueio do diferencial. Dependendo do equipamento do veículo, pode ser ativado o bloqueio transversal ou ativados um após o outro, o bloqueio longitudinal e os bloqueios transversais para a tração total. É importante observar a seguinte sequência. Em primeiro lugar, ativar o bloqueio longitudinal e, em seguida, ativar os bloqueios transversais. Desativar os bloqueios pela ordem inversa. Mas atenção! Utilize esse recurso apenas a velocidade de no máximo 7 km por hora ou parado, para evitar danos e acidentes. Libere o pedal do acelerador e pare totalmente o veículo. Para ativar o bloqueio longitudinal do eixo traseiro, pressione a parte superior do interruptor. A luz de controle se acende. Para ativar o bloqueio transversal do eixo traseiro, pressione a parte superior do interruptor. As luzes de advertência se acendem. Após a ativação, acione cuidadosamente o pedal do acelerador e continue a dirigir lentamente. Os bloqueios do diferencial devem ser desativados, como já dissemos, pela ordem inversa e com o veículo parado. Em primeiro lugar, desative os bloqueios transversais e, em seguida, o bloqueio longitudinal. As luzes de advertência apagam-se. Vamos ver agora como proceder nas operações de reboque. Para garantir uma ligação segura entre o veículo rebocador e o veículo danificado, a operação de reboque pode ser realizada apenas com barra de reboque ou trave de reboque. Os eixos articulados do veículo danificado devem ser sempre desmontados, a fim de evitar danos graves no veículo. Remova esta cobertura e rosqueie completamente o olhar de reboque na rosca de alojamento. Para obter uma ligação estável de reboque e uma transmissão de força uniforme, é recomendada adicionalmente a utilização de 2 olhais e uma travessa. O segundo olhar já vem no veículo. A travessa pode ser adquirida nos concessionários MAN.
Vamos descrever a partir de agora os trabalhos de controle e manutenção do caminhão MAN. Lembrando que as verificações periódicas de que trataremos aqui são imprescindíveis. Vamos dividi-las em diárias, semanais e mensais. A verificação do nível de óleo é bastante simples. A operação é feita através do menu do veículo que fica no painel. Não há necessidade de observação da vareta de nível, pois para acessá-la é necessário bascular a cabine e essa é uma ação que mostraremos mais à frente. O veículo deve estar estacionado em uma superfície plana. Ligue a ignição. Acesse o menu do veículo. Selecione o item Veículo. Em seguida, Dados de controle. E depois, selecione Óleo do motor. O nível é indicado. Após ligar a chave e enquanto o motor não for ligado, a cada 10 segundos é efetuada uma medição do nível do óleo. Com o motor ligado, não é executada qualquer medição do nível do óleo e deixa de ser possível essa consulta. Se a verificação indicar a necessidade de adição de óleo, então devemos desligar a ignição e abrir a grade frontal para essa operação. Proceda da seguinte maneira. Puxe a trava da grade frontal. Ela desloca-se ligeiramente para frente. Agora, empurre para cima a trava localizada embaixo da grade e levante-a. Acrescente a quantidade de óleo necessária através do bocal de abastecimento, tampão vermelho. Depois, verifique novamente o nível do óleo no menu do veículo. Importante, quando completar o nível, o óleo tem que ter a mesma especificação do óleo já existente. Outra verificação que deve ser feita antes da partida no motor é do nível do líquido de arrefecimento, sempre com o veículo estacionado sobre uma superfície nivelada. Verifique o nível através do visor do reservatório. Com motor frio, o nível de líquido não pode situar-se abaixo do centro do visor. Se necessário, abastecer lentamente através do bocal de abastecimento até o topo do visor. Não esquecer de fechar o tampão. Também é importante acrescentar líquido no reservatório do limpador de para-brisa. Desrosqueie o tampão e abasteça o reservatório com produto de limpeza adequado até a borda do bocal. Em seguida, rosqueie o tampão. Verifique o funcionamento dos limpadores do para-brisas e sistema de lavagem dos vidros. Aproveite para retirar o cabo do rodo para a limpeza do para-brisa, que fica guardado aí. No veículo de transmissão manual, é necessário fazer mensalmente a verificação do nível do fluido de embreagem, pois caso o nível no reservatório tenha descido abaixo da marcação mínima, não é possível mudar de marcha. Feitas essas verificações, feche a grade frontal puxando-a para baixo pela alça. Ela estará fechada quando você ouvir o som característico de travamento. Vamos agora fazer as verificações da parte elétrica, sistema de iluminação e luzes de advertência. Para identificar as lâmpadas queimadas, ligue a ignição e pressione a parte superior desta tecla. No display é exibida a mensagem Teste das luzes. Isto significa que o teste pode ser iniciado. Puxe a alavanca de comando por mais de 1 segundo. O teste das luzes externas é iniciado. Cada lâmpada é ligada e desligada pelo menos uma vez. Somente após esse processo é possível finalizar ou interromper o procedimento. Agora, saia do veículo e verifique o funcionamento das luzes. Limpe faróis, lanternas e verifique o estado de eventuais danos.
bem como o funcionamento de todos os elementos de iluminação externa do veículo. Para concluir o teste das luzes, puxe a alavanca de comando por mais de um segundo. Se o teste das luzes for concluído com êxito, no display é exibida a mensagem Fim Teste das Luzes. As lâmpadas queimadas são indicadas no display através do código de falhas e, claro, devem ser substituídas. Faça a drenagem manual dos reservatórios de ar diariamente. Para isto, basta puxar a argola dos reservatórios. Deixe sair toda a umidade até começar a sair o ar comprimido. Vamos agora verificar o estado dos pneus usando o martelinho e eventuais vazamentos de água ou óleo, avaliando o piso do local onde o veículo ficou estacionado. O caminhão MAN conta com exclusivo sistema de conexões para testes do circuito pneumático, dos freios e suspensão. A identificação de cada circuito pneumático é mostrada na etiqueta colada na lateral da tampa da bateria. Podemos utilizar essas conexões para encher os pneus do caminhão. Após as verificações do seu dia a dia, vamos aos trabalhos regulares de controle e manutenção semanais. Continuamos enfocando antes da partida do motor. Semanalmente, antes da partida do motor, é necessário verificar pneus e rodas. Verifique a pressão de ar sempre com os pneus frios. Não reduza a pressão de ar elevada com os pneus quentes, pois é necessário verificar a pressão de ar correta, incluindo do estepe. Os valores para a pressão de ar variam. Por esta razão, consulte o manual do proprietário. Semanalmente, também é importante acrescentar líquido no reservatório do limpador de para-brisa. Verifique também a eventual presença de água condensada e impurezas no pré-filtro de combustível. Note que em caso de baixa qualidade do combustível, será necessário drenar a água condensada do filtro. Vamos ver como fazer. Gire o bujão na parte inferior do filtro e deixe escorrer até que o combustível saia livre de água. Em seguida, reaperte o bujão de dreno. Utilize um recipiente adequado para não derramar o líquido no solo e dispense-o em local adequado, obedecendo à legislação ambiental. O indicador de restrição aponta o momento da troca do elemento filtrante. Quando o elemento filtrante saturar, o plugue amarelo do sensor se movimentará em direção à área de serviço vermelha no indicador. Este é o momento de troca do elemento do filtro. Após a troca, será necessário resetar o indicador. Para isso, aperte o botão amarelo no topo do sensor. O plugue amarelo dentro do sensor deverá desaparecer completamente. Após as verificações do seu dia a dia e das manutenções semanais, vamos ver os trabalhos mensais. Veja que continuamos enfocando antes da partida do motor. O nível de óleo do motor também pode ser realizado através da verificação da vareta, mas para isso é preciso bascular a cabine. O basculamento pode ser elétrico ou manual e é necessário um preparo inicial. As operações de basculamento e rebaixamento da cabine podem causar acidentes graves. Por esta razão, mantenha livre a área de basculamento e não permaneça entre a cabine e o chassi. Com o caminhão numa superfície plana, coloque a caixa de mudanças na posição neutra. Desligue a ignição. Fixe os objetos soltos na cabine. Esvazie os porta-objetos. Puxe a trava da grade frontal. Trave as rodas com calços para que não haja deslocamento. Agora, empurre para cima a trava localizada embaixo da grade e abra a grade frontal. Agora sim, vamos fazer o basculamento elétrico. Abra a tampa localizada no degrau da cabine do lado do passageiro e em seguida mova a alavanca da válvula inversora para cima, até o batente. Agora, acione o botão magnético. A cabine é destravada e inclina-se para frente.
É necessário que fique inclinada, basculada, até depois do ponto de equilíbrio. Mantenha o botão acionado até que atinja a posição limite e não se incline mais para frente. Agora, vamos baixar a cabine. Mova a alavanca da válvula inversora para baixo, até o batente, e acione o botão magnético até a cabine voltar totalmente e fazer um som característico de travamento nos respectivos dispositivos. Agora, vamos verificar o travamento. Cuidado! Se a cabine não se encontrar totalmente travada, pode ser basculada para frente em caso de frenagem brusca. A alavanca da válvula inversora deve ficar para baixo. Por fim, feche a grade dianteira. Bem, finalizada essa etapa onde demonstramos todas as verificações que devem ser realizadas antes da partida no motor, vamos agora a importantes verificações após a partida. Sempre antes de sair, verifique o funcionamento e a eficácia do sistema de frenagem. Veja no painel os circuitos de freios 1 e 2. Se a pressão estiver abaixo de 6 bar, você visualizará no painel de instrumentos uma mensagem de stop, alertando que a pressão de ar do reservatório é muito baixa. As luzes de advertência de freio acendem e a luz de advertência central pisca. Deixe o motor funcionando e abastecendo o sistema de ar comprimido até a pressão atingir o nível de trabalho. Acabamos de ver tudo o que é necessário fazer antes e depois da partida do seu caminhão MAN para garantir uma viagem tranquila e segura de verdade. Já deu para perceber que o seu MAN TGX tem uma infinidade de recursos importantes para tornar seu dia a dia mais seguro e confortável. Bem, agora que já conhecemos todos os dispositivos mais importantes da cabine e painel do MAN e os trabalhos de manutenção, é hora de ir para a estrada. Para isso, vamos conhecer a caixa de mudanças automatizada e informações importantes sobre condução econômica e eficiente. Prontos para a viagem? Ao ligar o motor, não faça qualquer aceleração. O gerenciamento eletrônico do motor regula a quantidade de injeção durante o processo de movimentação, considerando, entre outros aspectos, também a temperatura do motor. São evitadas altas quantidades de injeção desnecessárias e, deste modo, emissão de fumaça. Vamos agora conhecer a nossa caixa automatizada. A MAN Tipmatic é a combinação de uma caixa de mudanças de engrenagens acionada eletrônica e pneumaticamente e uma embreagem seca automatizada. Portanto, não há pedal de embreagem. O motorista tem a possibilidade de conduzir tanto no modo automático como no modo manual. O comando é feito com um comutador giratório existente no console central e a alavanca à direita junto do volante. A marcha engatada é indicada no display. Acompanhe. O seletor rotativo apresenta a posição neutra, N, as operações de dirigir para frente, D, manobrar para frente, DM, dirigir para trás, R e manobrar para trás, RM. A MAN Tipmatic permite também a mudança manual, mesmo no modo automatizado. Puxando a alavanca no sentido do volante, aumenta-se uma marcha. Para reduzir, afasta-se momentaneamente a alavanca do volante. Já se você puxar ou afastar a alavanca e segurar por mais de 2 segundos, muda-se 2 marchas. A marcha selecionada é indicada no display. Após aproximadamente 10 segundos, é ativado novamente o modo de condução automatizado. A partir desse momento, o dispositivo automático da caixa de mudanças
volta a selecionar as marchas. Entretanto, é possível desativar o modo automatizado e dirigir apenas no manual, pressionando a tecla Auto-Man. No modo manual, o condutor tem que engatar as marchas através da alavanca. O dispositivo automático não muda mesmo quando a faixa de velocidade ideal é abandonada. Por isso, fique sempre atento ao tacômetro. O display exibe no modo automatizado a posição selecionada N, D, DM, R, RM. No modo manual, ele exibe a marcha engatada. Os triângulos indicam o número de marchas que podem ser aumentadas ou reduzidas no máximo, dentro da velocidade da operação. Dirigir um MAN é fácil, seguro, econômico e confortável se você seguir todas as orientações desse vídeo. Agora, que tal conhecer ainda mais o seu caminhão? Para isso, consulte sempre a literatura de bordo. Os seguintes manuais são fornecidos com o veículo: instruções de operação, breves instruções, livrete de garantia e manutenção e guia da rede de concessionários. Esses manuais devem estar sempre no veículo, disponíveis para todos os usuários. Caso o veículo seja vendido, solicitamos entregar os manuais ao próximo proprietário, pois são parte integrante do veículo. Nas instruções de operação são descritos todos os equipamentos instalados no veículo. O livrete Breves Instruções apresenta um resumo dos elementos de comando mais importantes. O livrete de garantia e manutenção serve para as concessionárias MAN confirmarem a execução correta e dentro do prazo dos trabalhos de manutenção. Além disso, são apresentados os produtos e serviços recomendados e autorizados pela MAN Latin America. Por essa razão, o comprovante de manutenção deve permanecer sempre no veículo. Este deve ser apresentado caso haja necessidade de exercer os direitos relativos à garantia. Sempre que surgir uma dúvida, recorra aos manuais e boa viagem! Vamos agora acompanhar nosso condutor em diversas situações com transmissão automatizada. O condutor realiza as mudanças utilizando o comutador e a alavanca. Puxando a alavanca no sentido do volante, aumenta-se as marchas. Para reduzir uma marcha, afasta-se momentaneamente do volante a alavanca. Após aproximadamente 10 segundos, é ativado novamente o modo de condução automatizado. A partir desse momento, o dispositivo automático da caixa de mudanças seleciona de novo automaticamente a mudança necessária. Acompanhe as mudanças das outras marchas. Também é possível desativar o modo automatizado e dirigir apenas no manual, pressionando a tecla Auto-Man. No modo manual, o condutor tem que engatar a mudança. O dispositivo automático não muda mesmo quando a faixa de velocidade ideal é abandonada. Acende-se LEDs verdes na faixa econômica ideal. Dirigir um MAN é fácil, seguro, econômico e confortável se você seguir todas as orientações desse vídeo. Bom senso, cuidado e zelo pelo seu caminhão MAN vão levar você e sua carga com segurança aos mais distantes destinos e, claro, trazê-lo de volta para casa. Boa viagem!